Olá, galera, tudo bom com vocês? Bom, dando continuidade ao nosso conteúdo, à nossa disciplina, essa semana, essa quinzena, a gente vai terminar as rochas sedimentares e na próxima a gente inicia e provavelmente termina as rochas metamórficas. Bom, sobre as rochas sedimentares, a gente já tinha comentado diversas características nas aulas anteriores e na última aula a gente terminou falando sobre os ambientes de sedimentação. Né? Os ambientes de sedimentação são o resultante dos processos das formas de energia que atuaram nos elementos, nas rochas e através de processos de erosão e deposição, que deixaram como herança algumas características que permitem que a gente consiga identificar, que a gente consiga caracterizar no dia de hoje. Então a gente entende a importância dos ambientes, do entendimento dos ambientes de sedimentação para caracterizar diversas possibilidades de uso, né? Principalmente de uso econômico. Então, os mais importantes, pelo menos os que eu me lembro assim, de maneira mais simplificada, é com relação à água subterrânea. Então, as águas subterrâneas dependem, né, de determinadas condições que são produzidas nos ambientes de sedimentação, assim como também o petróleo e seus derivados, os diversos produtos associados, os diversos produtos que são gerados através dos processos de sedimentação. Tá? Então, na última aula a gente já tinha fechou, né, deu o fechamento, falando assim de uma forma mais simplificada dos processos de sedimentação, e hoje a gente vai falar mais especificamente sobre cada um deles. Né? Então, quando a gente falou nos ambientes de sedimentação, a gente basicamente definiu três ambientes de sedimentação, que seriam os ambientes não marinhos, que seriam, a grosso modo, a gente poderia chamar de ambientes continentais, os ambientes marinhos, que são aqueles localizados no fundo do mar, ou seja, abaixo do nível médio do mar, e os ambientes de transição, que seriam aqueles localizados, né, entre, né, o ambiente continental e o ambiente marinho, o ambiente não marinho e o ambiente marinho. Tá? Então a gente vai falar mais detidamente sobre cada um deles. Tá? Mas eu acho importante a gente estar dando uma revisada no geral, né, nesses três ambientes de maneira mais generalizada. Então vamos lá para o nosso quadro. Bom, como eu falei para vocês, né, de uma maneira simplificada, a gente pode afirmar que os processos de sedimentação, né, dos ambientes de sedimentação. Então, primeiramente, a gente tem aqueles resultantes da acumulação de neve, por exemplo, ao longo, né, das chamadas geleiras. Então, são depósitos que se formam a partir da deposição de material de neve, né, que vai se compactando. Então, aqui a gente teria, né, os ambientes glaciais. Depois dos ambientes glaciais, a gente teria a formação de leques aluviais. Os leques estão mais associados a ambientes desérticos, né? São aqueles ambientes em que se caracterizam pela deposição de material, né, após chuvas torrenciais, e esse material rapidamente ele é transportado e depositado no sopé das montanhas. Então, esses aí seriam os chamados leques, né, os chamados leques aluviais ou simplesmente leques. Do processo tanto de chuva, né, como do derretimento das neves, a gente vai ter a formação de cursos da água. Esses cursos da água vão alimentar, por exemplo, lagos. Né? Então, aqui a gente teria ambientes lacustres. Né? Ao mesmo tempo que esses processos também levariam à formação
de ambientes, né, fluviais, ou seja, através da, da formação dos rios, né, e do seu transporte, né, até as regiões, né, litorâneas. Então a gente aqui teria a formação dos chamados, né, como é que a gente poderia chamar? Desses ambientes continentais ou ambientes não marinhos. A gente teria os fluviais, né, os lacustres, os ambientes glaciais, os leques continentais. A gente teria, por exemplo, em áreas mais secas, a gente teria a formação de campos de dunas, então a gente teria a formação de desertos com a formação dos campos de dunas. Então aqui a gente teria a formação de dunas. E depois desses ambientes, né, mais próximos, né, das áreas continentais, a gente teria, vamos colocar em outra cor aqui, os ambientes de transição. Então, os ambientes de transição seriam aqueles ambientes que estão associados, né, à passagem de um ambiente para outro. Então, nesse caso aqui, a gente teria, por exemplo, a formação de planícies de maré, né, que são áreas que são inundadas durante períodos de cheia. A gente teria a formação das praias, né? A gente teria a formação de manguezais, né? Os mangues estariam associados a essas áreas, a formação de deltas e de estuários. Então, seriam os ambientes, alguns tipos de ambientes de transição. E, por fim, a gente também teria os chamados ambientes marinhos. Então, aqui você teria os ambientes que são formados, né, pela deposição de material no fundo do mar. Então, a gente teria os ambientes de marinho mais raso. Então, a gente teria esse mais próximo do litoral. A gente teria o marinho raso, né, que é formado principalmente de material clástico. Clástico, só lembrando, clastos, né, fragmentos, pedaços de material que são originários do continente, são depositados nessas áreas. A gente teria a região de plataforma continental, que é essa continuidade do continente a partir do nível do mar. A gente teria a região de talude continental e as regiões de mar profundo. Então, basicamente, seriam, né, esses ambientes aí de uma maneira bem simplificada. Então, a gente teria, né, novamente aqui, os ambientes não marinhos, que seriam os chamados continentais. A gente teria os ambientes de transição, que seriam esses ambientes de passagem de um ambiente para outro, e teríamos os ambientes, né, marinhos, que são aqueles localizados abaixo do nível do mar. Então, basicamente, pessoal, essa revisão é só para a gente estar relembrando, né, como esses materiais, esses ambientes foram se formando. É claro que isso vai depender do tipo de energia de cada um deles, que vai, por exemplo, ter sua influência, por exemplo, na granulometria dos materiais que se depositam, né? da qualidade da água, se é uma água doce, se é uma água salobra, se é uma água anóxica, né? da quantidade de micro-organismos, de fatores climáticos. Então, são vários fatores que vão interferir no processo de formação desses ambientes. Na próxima aula, a gente já inicia falando sobre ambientes não marinhos. Beleza? Forte abraço a todos e até a próxima aula.